Olá, e a gente está começando hoje o módulo 2 o módulo 2 e 3 da aula ao vivo, com o pessoal do projeto A Ponte para o Futuro. Tem algumas pessoas que ainda estão chegando, que ainda estão ficando online com algum probleminha de conexão, mas a gente já tem aqui no Zoom a matéria e os alunos que já estão entrando. A gente tem o Jonatas, a gente tem a Karina, que acabou de entrar novamente. E a gente vai começar o conteúdo. Hoje vai ser um conteúdo um pouquinho mais interativo. Vou fazer umas perguntinhas, vou contar com a interação dos alunos hoje. A gente tem o Jonatas, que trabalha na GM como assistente, né? Que começou aí praticamente junto com o curso, foi premiado aí com cargo. E a gente tem a Karina. Karina, tudo bem? Você conseguiu ficar online? Tá conseguindo, né, Karina? Legal, tá conseguindo. Consegui. Ah, legal. E, Karina, conta um pouquinho pra mim, você hoje trabalha, como que tá a sua vida profissional? Bom, atualmente não estou trabalhando ainda. Não, né? Mas você já trabalhou ou vai ser seu primeiro emprego? É meu primeiro emprego. Ah, Ainda que não iniciei legal, no que trabalho. ótimo. Então você vai bem preparada depois desse curso, né? Bastante informação. Sim. Legal. Então vai ser muito bom, porque a gente tem aqui uma pessoa que acabou de começar, que já vem trabalhando há um tempo, tem um histórico já de profissional, mas que começou como assistente agora na GM. E a Karina, que ainda está procurando sua primeira oportunidade. Então vai ser muito bom a gente trocar essa experiência. Bom, a gente vai começar, tá? Nós vamos começar pelo módulo 2, que a gente viu lá no comecinho do mês, no comecinho de dezembro, né? Tipos, rotinas e desafios dos assistentes. Então, a gente vai, basicamente, a gente vai resumir aqui em alguns pontos, porque a aula ela foi bem longa, né? Acho que foram 2 horas de aula que a gente gravou e teve bastante conteúdo, porque eu quis mostrar bem para os tipos mesmo de assistentes no detalhe, né? O tipo que existe, a forma versátil, né, com que o mesmo assistente pode trabalhar em várias áreas, mesmo tendo várias atividades em comum, né? Então a gente vai falar brevemente aqui na aula ao vivo, porque a aula gravada está bem completa, sobre os tipos de assistentes, né, algumas vagas, rotinas e os desafios, tá? E depois a gente vai para o módulo 3, que é tipos de empresa, tá bom? Bom, aqui na parte de tipo de assistentes, lá na aula gravada, a gente falou um pouquinho sobre os exemplos de jobs, né? Então a gente falou um pouquinho de assistente financeiro, fiscal, contábil, vendas, marketing, TI. E Karina, eu queria te perguntar, você que nunca trabalhou e assistiu a aula com todos os tipos de exemplos que eu coloquei, qual que assim mais chamou sua atenção? Oi? Alô? Oi? Você conseguiu ouvir? Oi, Karina. Acho que a conexão não tá legal, né? Mas ela voltando, a gente pergunta de novo. Jonatas, vamos lá. Dos tipos de assistente que você ouviu, que você estudou na aula, qual que mais te chamou a atenção, pro bem ou pro mal? Mas qual que mais te chamou a atenção? Pro bem e pro mal? Pro bem ou pro mal, tanto faz. De contabilidade. Esse te chamou a muita atenção? informação, muito nome técnico. Te assustou? Muito. Né? Geralmente Porque se eu não me engano, foi o que mais foi falado. contabilidade e financeiro, né? Eu foquei bastante. O financeiro também. Eu tive que puxar a sardinha pro meu lado, né? Afinal é minha área, eu tenho que falar um pouquinho do que eu sei, né? Mas todos esses assistentes, eu acabei já trabalhando de alguma forma em alguma dessas áreas como assistente, por isso que eu fiz questão de falar. Karina conseguiu voltar com a conexão? Ela tá aí, mas ainda tá mudinha. Bom, a hora que ela conseguir voltar, a gente pergunta de novo. E então, assim, a gente viu todos esses na aula gravada. Lá a gente detalhou cada atividade que vem no job description de algumas vagas relacionadas a financeiro, fiscal, contábil, vendas, marketing, TI.
O que eu achei interessante de montar esse material é que eu consegui separar o vendas do marketing. E muitas pessoas misturam um pouco vendas com marketing e é bem interessante você ver essa diferença entre vendas e marketing. E, bom, eu já fiz essa pergunta pro Jonathan, né? Ele tá na GM, a Karina ainda não trabalha. E eu queria mostrar nesse primeiro slide os jobs, né? Que a gente conversou lá. Tem algum assistente, Jonathan, que você não viu lá, mas que você já ouviu falar e você gostaria de saber? Pensando, refletindo. Eu já vi que eu gostaria de saber. Por exemplo, assim, Lili, eu não vi lá, por exemplo, assistente de produção, por exemplo. Não vi assistente de produção. Eu acho que eu gostaria de saber o que ele faz, por exemplo. Tem algum tipo de assistente ou não? Ou você achou que tá legal, que faltou falar de algum? Então, como eu não conheço muito, eu não tenho como dizer algo concreto agora. Não sei se existe, que nós na GM trabalhamos com controle de inventário. Foi um dos tipos de assistente que eu não vi. Assistente de estoque e inventário, né? Correto. Legal. Então, muito bom. O que eu posso fazer? A gente pode gerar um conteúdo disso aí, gravar uma aula extra sobre esse tipo de assistente. Eu também já trabalhei nessa área de estoque e inventário, tem bastante conteúdo para falar sobre isso. Legal, obrigada pela sugestão. Vamos fazer sim. Tá bom? Vamos lá. Os desafios e as rotinas, né? Então, assim, o que é interessante falar sobre desafio e rotina? Todo assistente, independente da área que ele tá, ele tem alguns desafios que são comuns para todos os assistentes. Por exemplo, todo assistente ele precisa saber lidar com diversidade e flexibilidade, ou seja, ele tem que aprender a atender as demandas programadas e conciliar com as atividades que vão chegando de surpresa. Jonathan, lá na GM acontece isso ou tudo é programadinho, não chega nada de surpresa, você começa a trabalhar e termina numa boa? Queria eu que não chegasse nada de surpresa. Interessante. Cada uma que a gente acha lá para resolver problema. Então, não é tudo programado, sempre tem algumas divergências. A gente tem que estar sempre atento lá para poder obter os resultados e as metas semanais. Então, é interessante, né? Porque até em empresa grande acontecem exceções, né? Coisas que você acaba precisando tomar uma atitude rápida e fazer a sua rotina do dia e ainda conseguir fazer a demanda que chegou ali para ontem, né? Então é preciso ter senso de prioridade, agir na causa do problema, organizar a rotina, aprender a ter senso de negociação, produtividade, comunicação, posicionamento ético. Todas essas características são desafios dos assistentes desde o momento que eles entram no mundo corporativo. Não importa se ele acabou de entrar, se ele tem um mês de empresa, ou 10 dias, ou 5 anos. O que importa é que ele tem que saber lidar com todas essas coisas, mesmo sendo assistente, né? E tem algumas rotinas que desde o primeiro emprego você tem que ter. Então, por exemplo, to-do. Jonathan, você tem um to-do lá na GM? Uma lista de tarefas diárias que você precisa cumprir? Você já tem isso ou ainda não tem? Eu ainda não tenho, por enquanto. Mas você sabe que vai ter? Sim. Então, essa listinha pode ser uma listinha que você pode usar aplicativo. Tem vários aplicativos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, programas. Você pode fazer no Excel uma tabelinha, você pode fazer até... Antigamente era numa agenda que a gente levava pra cima e pra baixo uma agendinha e você escrevia tudo na agendinha, no dia, no horário, tudo certinho. Mas hoje em dia tem muitas ferramentas no próprio celular e isso ajuda muito com lembretes, né? Então, o schedule, agenda, lembretes no celular, né? Outra rotina do assistente é saber formalizar ata, e-mail, reportar formalizações. Então, por exemplo, você conversou com o seu chefe sobre algum assunto, você tem que formalizar aquilo para que aquilo vire uma regra. Então, você tem que saber fazer isso. Fala, Jonathan, o que você pensou que você mexeu com a mão assim? A parte do reporte, reporte, atividades que eu tenho feito na GM, no treinamento, tem muito reporte.
Muito Não é report. pouco. Legal, tem bastante. E empresa pequena também, principalmente empresa pequena. Todo mundo acha que essas coisas só funcionam em empresa grande. Não, empresa pequena, principalmente porque é tudo tão muito de boca, tudo tão desorganizado que você precisa fazer a formalização para lembrar e também para deixar as pessoas a par. Empresa grande é regra, não existe uma ação sem reporte. Mas empresa pequena tem que fazer parte da cultura mesmo, né? Tem que fazer parte da rotina da pessoa. E informes, jobs atualizados. Às vezes as pessoas acham que eu não tenho que atualizar meu job. Tem que atualizar, ou seja, você tem lá uma lista de coisas que você foi contratado para fazer. Se a sua lista aumenta ou diminui, você tem que atualizar sempre, porque a hora que você for promovido, uma outra pessoa vai ocupar sua cadeira e já vai ter o seu job atualizado, já vai saber como que você trabalhava, como que funcionava. O legal é se você sempre pensar no próximo. Eu sempre dou uma dica que as pessoas têm muito medo, sabe, de ensinar outras pessoas, com medo de um tomar o lugar do outro. E assim, a dica que eu dou é ensine outras pessoas, porque quando você ensina outra pessoa, você tá pronto para ser promovido para outra área, enquanto a outra pessoa tá pronto para começar outra área. É um ciclo, a gente não pode ter esse medo, né, Jonathan? Então você hoje está fazendo o que lá na GM? Você está aprendendo, tem alguém te ensinando, mas também tem gente que não quer te ensinar, que é o normal, acontece. Mas especificamente, a pessoa que está me ensinando, ela vai ser promovida já no ano que vem. É isso. É exatamente isso. Isso acontece em todas as empresas. Também quando eu precisei sair de uma empresa que eu trabalhei, eu treinei uma outra pessoa uns 3, 4 meses antes, que eu já sabia que eu ia sair, ou eu ia ser promovida ou eu ia sair para procurar o meu caminho. Então eu treinei outra pessoa sem medo de ser feliz. E é assim que é o ciclo do nosso trabalho. Tá bom? Pra gente ser promovido. Bom, nos materiais complementares eu coloquei alguns exemplos de jobs, de aplicativos, e a gente teve um glossário corporativo, um vocabulário glossário corporativo. Tem muitos termos, muitas coisas que a gente fala durante o dia, é bem legal, o pessoal do curso conseguiu ter acesso. Você conseguiu ver, Jonathan, o glossário? Acho que tá no anexo, depois do material complementar, dá uma conferidinha, porque tem muitos termos que você vai usar lá na GM, uns termos bem legais, tá? Bem interessantes mesmo. Depois eu até mando aqui pra você o link pra você poder baixar, tá bom? Desse glossário, é bem legal. Bom, esse era o assunto que a gente ia falar, que a gente fez uma breve revisão aqui sobre o tópico 2, né? Que é a aula tipos de assistentes. E na aula 3, a gente falou um pouquinho sobre tipos de empresa. Essa aula, Jonathan, você não pôde assistir na totalidade ainda, né? A aula toda gravada. Não, eu dei uma repaginada nela ontem. Aí já veio a live hoje. Amanhã eu vou também dessa aula. Tá, eu vou fazer um breve resumo aqui então, para você poder amanhã ver a aula com mais profundidade, mas você vai conseguir entender um pouco melhor o que a gente tá querendo passar de mensagem, tá? Com esse tema. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho, sim, de contabilidade. Muita gente acha que, eu sou assistente, por que eu preciso saber sobre contabilidade? Porque eu vou falar um segredo para vocês. Contabilidade é o poder. E eu não sabia disso. Se eu soubesse há 10 anos atrás que eu tinha que entender alguns conceitos contábeis, eu teria sido promovida há muito mais tempo, com muito mais rapidez do que hoje, do que nos dias de hoje, do jeito que foi a minha história, porque eu não sabia, não dei muito valor para a contabilidade. E não é uma contabilidade assim específica, uma coisa muito, digamos assim, uma coisa muito difícil. São conceitos básicos, coisas básicas mesmo que todo mundo precisa saber. Então a gente precisa saber um pouquinho sobre enquadramento tributário, tipo societário. A gente vai falar de alguns indicadores e por qual motivo o assistente precisa saber desse assunto, tá? Então, Jonas, você sabe como nasce uma empresa? Como nasce? Eu quero abrir uma empresa no Brasil. O que eu preciso? Qual é a primeira coisa que eu preciso quando eu vou abrir uma empresa? Essa eu vi, CNPJ. Isso, CNPJ. Isso que diferencia
uma empresa de uma pessoa, né? De uma pessoa física, né? Então, o CNPJ é como se fosse o CPF da pessoa física. É o pessoa número... jurídica, no caso. Isso, no caso, pessoa jurídica, exatamente. Então, tem algumas etapas para uma empresa nascer, né? Então, primeiro ela faz um CNPJ, ela faz um contrato social. Nesse contrato social tem que ter um CNAE, tem que ter uma inscrição municipal e estadual, tem que ter um regime de porte e um regime tributário. Lógico que aqui a gente não vai entrar detalhadamente em tudo isso, tá tudo lá na aula gravada, mas também de um jeito bem legal, nada muito chato, nem cansativo. Mas é importante entender esse ciclo, né, para você poder ter uma empresa no Brasil e como funciona. Então não adianta, eu vou dar um exemplo, você vai ser alocado, por exemplo, para um projeto de abrir uma nova filial da GM, por exemplo, Jonatas. Para abrir uma nova filial da GM no Brasil, ela tem que passar por todos esses processos. Ela tem que abrir um CNPJ de filial, ter um contrato, atualizar o contrato social, tudo isso. E aí, por exemplo, se você for participar de um projeto da nova planta, você tem que saber dessa informação, entendeu? É bem importante. Bom, o enquadramento tributário. Eu vou resumir basicamente aqui o que é enquadramento, quais são os regimes tributários existentes no Brasil. Então, para você ser promovido, você precisa ter essa informação. Não, se eu não tiver essa informação, não vou ser promovido. Não, não é isso. Mas para você ser promovido, você precisa ter uma coisa chamada meio que cultura empresarial. Tem alguns assuntos que não tem como você não saber. Porque quando você vai conversar nos corredores, as pessoas de um nível um pouco mais elevado, um pessoal que não tá mais no chão de fábrica, mas um pessoal que já tá mais no escritório, assim, que tem um nível um pouco mais alto de cargo, essas pessoas conversam sobre esses assuntos. E aí a gente que tá lá no cargo de entrada, de assistente, fica com cara de ué. Já aconteceu com você, Jonathan, você ficar com cara de ué sobre um assunto que você nunca ouviu? Lá na GM? Já ficou assim, nossa, o que será que eles estão falando? Já aconteceu? Sim, não na cara deles, assim, mas como eu tô próximo ali dos gerentes, eu sempre ouço. E aí a gente fica com aquela pulguinha, que é isso que eles estão falando, né? Que termo é esse? O que será isso? Então, um dos assuntos que é importante a gente saber são esses assuntos básicos de contabilidade e tributação fiscal no Brasil. Então, tem 4 tipos de regime tributário no Brasil. Uma empresa, ela pode ser MEI, que é o microempreendedor individual, então é aquela empresa que fatura até R$81 mil por ano, dá uma média de R$6 mil por mês, tá? Então, é o MEI. A gente tem o regime Simples Nacional, que são empresas que faturam até 4,8 milhões por ano, então são micro e pequenas empresas. A gente tem empresas no lucro presumido, que é até 78 milhões por ano. E a gente tem empresas no lucro real, que geralmente faturam acima de 78 milhões por ano. Lilian, esses faturamentos definem um regime tributário? Não, não é só o faturamento. Uma empresa, ela pode ter 30 milhões por ano de faturamento e estar no lucro real. Não necessariamente ela precisa estar no lucro presumido, que é até 78. O que vai definir o regime tributário é sim o faturamento, mas também o CNAE dela, o Código Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, por que a empresa existe e como ela opera. Se ela é uma empresa que opera e tem muita nota fiscal para abater de imposto de renda, por exemplo, vale a pena ela ser lucro real, mas isso aí é muito específico de contador, tá? A gente não precisa saber disso. O que a gente precisa saber é que uma empresa, se ela tiver um faturamento menor do que aquela faixa do regime tributário, ela pode se enquadrar em outros, mas se ela tiver maior, ela só pode se enquadrar naquele regime tributário onde o faturamento dela se enquadra, tá? Então, por exemplo, uma empresa de 78 milhões por ano, ela pode ser lucro presumido, ela pode ser lucro real, ela pode ser Simples Nacional, não tem problema. Agora, uma empresa que fatura 4,8 milhões por ano, uma empresa que fatura mais de 78 milhões por ano, não tem como ela ser lucro presumido nem outra tributação. Ela tem que ser lucro real, porque ela fatura mais de 78 milhões por ano, tá? Então é só uma curiosidade aí para vocês pensarem qual o faturamento da sua empresa. Jonatas, qual regime você acha que está a GM? Quanto você acha que a GM fatura por ano?
O seu som tá fechado. Você tá falando, o seu som tá fechado. Vamos abrir o som. Eu ganho mais de 340 mil, imagina por ano. Ela tá no lucro real, com certeza ela é acima de 78 milhões, né? Como? Com certeza ela é acima de 78 milhões por ano. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E você sabia, conhecia esses regimes? Já tinha Não. ouvido falar? Nunca. Não, né? São poucas pessoas que conhecem esse tipo de informação hoje em dia. São. E essas informações fazem muita diferença no dia a dia do trabalho. E um dia você vai lembrar dessa aula, eu tenho certeza, porque eu lembrei. Eu lembrei, doeu muito quando eu lembrei. Precisei lembrar. Bom, outra coisa importante são os tipos societários. A gente tem 5 tipos societários. E Jonathan, fala pra mim se você sabe qual é o DGM, se você já ouviu falar, tá? Se você não ouviu falar nada de errado, tá? Então, MEI é uma empresa individual, microempreendedor individual. A gente tem o EI, que é o EIRELI, que é o empreendedor individual. A gente tem o EIRELI, que é empreendedor individual também. Mas ele nasceu antes do EI e do MEI. Então, antes de ter o EI e o MEI, tinha o EIRELI. Hoje em dia, a gente tem mais 2 opções de empreendedor individual. E aí, na aula gravada, a gente tem lá, legalzinho, explicando a diferença de cada um. A gente tem as LTDAs, que são as limitadas, que são as mais conhecidas, né? Já deve ter visto lá, por exemplo, McDonald's, acho que o McDonald's é SA, ela não é limitada, mas uma empresa limitada. Normalmente, pode falar. Empresas de transportadoras são LTDA. Sim, LTDA. Mas você sabia que a Ford é LTDA? Você sabia que a Ford ela é LTDA? Sim. A Ford não é SA. Por exemplo, Itaú SA é uma empresa SA, Sociedade Anônima. Ambev, né? SA. Agora, a Ford, ela é limitada, ela não é SA, engraçado, né? Eu não sabia disso, eu fui descobrir o dia que eu fui faturar uma nota fiscal, que apareceu Ford Motor Company Limitada. Eu achei o máximo, eu falei, nossa, ela não é SA, né? E limitada. Ela é limitada. E o que significa? E qual que é a diferença do limitada para o SA? Limitada tem mais de um sócio. Só que ela é capital fechado. Ou seja, para eu ser sócia dessa empresa, eu preciso falar com o dono da empresa, ele tem que me querer. Ele vai ter que me aprovar para ser sócia. Ele vai olhar para mim e vai falar, Lilian, aceito que você seja minha sócia ou não. Agora, e uma SA? Uma empresa SA, você não precisa falar com o dono. Você vai na Bolsa de Valores e compra ações dela. Então, essa é a diferença do limitado para o SA. Lógico, tem outras diferenças que estão na aula gravada. Tem formas de apresentar números, de reportes, enfim, parte contábil, tudo. Mas, basicamente, uma limitada ela é capital fechado e uma SA é capital aberto, tá? E as outras de cima são todas individuais. O MEI é para microempreendedor individual, que a gente já deve ter ouvido falar muito nessa pandemia, do pessoal que tem MEI, recebeu o auxílio emergencial. O EI não é mais muito utilizado, mas ainda tem algumas empresas que são EI, até pela atividade que elas executam, porque tem algumas que o MEI não pode ser. Por exemplo, um profissional individual que vende intelecto, por exemplo, médico. O médico, ele não pode ser MEI, mesmo que ele resolva faturar 6 mil reais por mês, mesmo que ele seja um médico que fature 6 mil reais por mês. Ele não pode ser MEI porque a atividade dele é intelectual, é uma atividade que não permite, então ele tem que ser EI ou EIRELI, tá bom? Jonathan, ok? Depois você vê na aula gravada direitinho as diferenças, tá? E os indicadores, eu queria falar um pouquinho, essa parte eu queria focar bastante na aula. Jonathan, você sabia que a gente tem 19 milhões de empresas no Brasil? Sim. Lembra dessa aula que eu expliquei lá na primeira aula que a gente tem 19 milhões, né? Você sabia que dessas 19 milhões, 14 milhões são individuais? Ou elas são MEI ou elas são EI? Não. É muito alto esse número, né? De 19 milhões, 14 milhões. A maioria. São empresários individuais ou microempresários individuais. Então, dos 14, você sabia que 11 são MEI?
11 milhões são MEI. Sabe o que significa isso? Que 11 milhões de pessoas trabalhavam por conta. Sabe aquele, eu trabalho por conta, sou autônomo por conta, mas não estava formalizado, sabe? Não tinha um CNPJ, trabalhava ali tranquilamente. Foram 11 milhões de pessoas que se formalizaram. Tem noção desse número, como é grande? Então quer dizer que a gente tem aí mais ou menos 5 milhões de empresas muito grandes no Brasil e 14 milhões prestadores de serviço ou de comércio, né? E olha que interessante, desses 19 milhões, 7 milhões são empresas de serviços e 6,5 são comércio. Ou seja, indústria e rural, em quantidade de empresas, elas são bem menores que comércio e serviços. Então você consegue, Jonathan, entender o porquê do problema da pandemia? Por que afetou tanto o comércio? Por que fechar o comércio? Por que parar as atividades? Só ficar as atividades essenciais? Por que isso prejudicou tanto as micro e pequenas empresas? Você consegue ver isso, enxergar isso agora com esses números? Porque elas dependem das empresas. Primeiro porque elas são a maioria. Exato. E elas dependem das... Elas prestam serviços para as empresas. Então, exato, se elas prestam serviço, tanto o comércio que vende, ou tanto o prestador de serviço que executa o serviço... Posso dar um exemplo? Isso, dá um exemplo, isso que eu queria. Vamos supor que ali em São Caetano, a GM pare. Ou seja, ela saia dali daquele local e vai para interior. Certo. E fixe a empresa. Com ela já são mais, a gente pode fazer uma contagem de mais 300 empresas que trabalham terceirizadas para a GM. Que dependem dela. Isso, contingente no caso. Se ela fechar, essas 300 empresas fecham junto com elas. Que são microempresas. Elas dependem da GM para ser sustentadas. Então esse é o efeito cascata. Isso que é complicado, porque no Brasil a gente tem 20% do total de empresas que existem, elas são muito ricas. E 80% são as empresas menores. Então parar o comércio, parar tudo, lógico que ia dar um colapso, as pessoas ficarem em casa na época daqueles 3 meses fechado, basicamente, isso causou um problema muito grande. Por isso que teve toda aquela comoção de auxílio emergencial. Eu não coloquei aqui, mas lá no conteúdo gravado tem uma informação muito interessante. Em maio de 2019, a gente tinha 11 milhões de empresas individuais, se eu não me engano. E esses dados que eu tô passando agora, eles são de novembro, elas pularam para 14. Se eu não me engano, essa diferença de maio para novembro é por quê, Jonathan? Quem precisava de auxílio emergencial precisava ser o quê? Precisava ser MEI. Ou estar desempregado sem receber seguro-desemprego ou ser mãe de família. Senão não teria a ajuda do governo, certo? Exato. Olha quantos MEIs foram criados nesse período. Então a gente fica uma reflexão, será que os MEIs foram criados porque precisavam do auxílio? Será que muitas pessoas começaram a tirar as ideias do papel e começaram a empreender? Você conheceu alguém, Jonathan, que nessa pandemia começou a trabalhar, a ganhar dinheiro, mesmo na dificuldade? Sim. Muita gente tirou a ideia do papel, tomou coragem, né, e abriu a sua empresa. Saiu do emprego porque não seria sustentado mais lá. E abrir o seu próprio negócio. Tá aqui, tá dentro desse número aí. Legal, né? A gente vê isso e vê que ao nosso redor, algumas coisas que aconteceram nesse período de pandemia afetou a nossa comunidade, né? Bem interessante. E aí, para finalizar, por que um assistente precisa saber de tudo isso que a gente está conversando? Por que esse conhecimento é tão importante? Então é assim, ponto 1, primeiro, você não vai ser assistente para sempre. O assistente, ele é um começo. O assistente é um pontapé inicial. Então você não pode ter essa cabeça de eu não preciso saber disso, eu não preciso conhecer esses assuntos, não é interessante para mim. Porque você não vai ser assistente para sempre. Não é uma coisa que vai acontecer sempre.
Segundo, você pode ser alocado em algum projeto de uma nova filial e você pode precisar saber dessas informações, né? Então, o seu chefe pode falar, olha, eu preciso que você vá lá ver com a contabilidade se o contrato social está pronto. Ou se você trabalha num setor de compras, por exemplo, o fornecedor fala assim, ai, me manda seu cartão, seu contrato social e seu cartão CNPJ. Você vai olhar e falar, oi, o que é isso? Prazer, Jonathan, né? Prazer, Jonathan, o que é isso, né? Então, é assim, você precisa saber conhecer, não precisa saber fazer, nem a fundo, mas saber que existe, saber para onde vai, para onde vem. Ter uma noção, exatamente. Para quê? Porque quando você for alocado em alguma situação, você sabe sair dela, sabe resolver, né? Terceiro ponto, oportunidade de verificar redução de custos caso você tenha alguma meta. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava em uma empresa, entre uma empresa grande e outra, eu fui trabalhar numa pequenininha. E lá eu fiquei sabendo que a empresa ela era lucro presumido. E eu fui questionar o meu chefe, por que se essa empresa fatura tanto, por que ela é lucro presumido? Por que ela não está no lucro real? E eu já tinha uma noção de faturamento, o que é isso, o que é aquilo. E ele ficou olhando pra minha cara como assim, você é só uma assistente, você sabe fazendo essa pergunta? Tipo, você é uma assistente, você não é contadora. Como que você tá sabendo desse assunto e tá me perguntando, né? E aí depois vamos lá, que passou um tempo, eu descobri que não valia a pena ser lucro real por N motivos, mas ele ficou surpreso de eu ficar questionando. Porque assim, se a gente tiver uma empresa que ela pode economizar em imposto, provavelmente você vai ter redução de custo, provavelmente você vai ser reconhecido pelo seu chefe. Então sempre entender a tributação da empresa que você está trabalhando pode te ajudar a ajudar na redução de custo e você ainda pode ser reconhecido pelo seu chefe por esse questionamento, por essa ideia. E por último, foi o que eu já tinha dito lá em cima, né, lá no começo, saber desses assuntos agrega valor na sua comunidade e eleva o seu nível perante os seus superiores. Você acaba mostrando que você é uma pessoa que tem conteúdo, uma pessoa que estuda, uma pessoa que vale a pena ter por perto, porque você fala assuntos relevantes e importantes. Não que falar sobre futebol, né, ou sobre outras coisas não seja legal. Mas no mundo corporativo, se você tem conteúdo corporativo, você é uma pessoa bem vista. E você tá sentindo isso na pele, né, Jonathan? Oh, que como? Legal. Então, hoje a aula foi bem curtinha, até que foi boa, né? Não foi muito longa. Até porque o conteúdo não é um conteúdo tão... voltado mesmo para a prática, né, do assistente mesmo, de executar, mas a gente está entrando numa parte que precisa saber, precisa conhecer a concepção da empresa, e no próximo módulo a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de hierarquia, a parte de organização. Tem um módulo específico para isso, que vai começar lá já no ano que vem, né? E a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre essa parte organizacional, entender um pouquinho sobre hierarquia. Pode falar? Organograma. Estrutura organizacional é o nome da matéria, e nós vamos aprender a fazer organograma, aprender a ler um organograma, estrutura, como que funciona, a diferença de estrutura para organograma, a diferença, o que é uma hierarquia, nós vamos aprender tudo isso. E por que isso é importante? Porque você precisa saber, a partir do report, né, que o Jonathan falou no começo da aula, é muito importante saber reportar, mas é importante saber para quem reportar. Exato. Não é verdade? Então não adianta eu sair... Lá temos a hierarquia, sempre o reporte vai para o FT, que é o facilitador de time, em alguns outros casos não muito comuns, para o nosso GM, que é o gerente de time. Que é o gerente da planta lá do seu departamento. Você não pode simplesmente mandar um e-mail, por exemplo, para o diretor da empresa do nada. Exato. Não pode, porque tem uma hierarquia a ser seguida, e a gente vai ver isso no próximo módulo. Tá legal, Jonathan? Fico aguardando lá a sua tarefinha, hein, pós-aula, que tem que a gente precisa entregar amanhã. Pode deixar. Tá bom? Foi um prazer hoje, obrigada para os que ficaram assistindo aqui no Instagram. Até a próxima e boas festas, Feliz Natal para todo mundo. Jonathan, Feliz Natal. Obrigado. Tchau, tchau.